Eu conto aqui também hoje com a presença de uma pessoa muito especial, que é o meu orientador atual. Já que eu falei, estou cursando o doutorado em Língua e Cultura na UFBA. Estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o português afro-brasileiro, também em relação ao sujeito nulo. E está aqui presente, para minha alegria, uma grande honra, né, tê-lo aqui conosco. O meu orientador, professor doutor Carlos Felipe Pinto, e ele vai falar um pouquinho aqui para a gente. Olá, boa noite. Então, o Carlos pediu que eu falasse, foi bem desafiador, porque esse tema de toda uma disciplina de pós-graduação de 70 horas, e tentar apresentar um pouquinho em 10 minutos é desafiador. Mas vamos lá. O trabalho do José Carlos é muito interessante, porque a gente vem de uma educação escolar que a gente, na aula de língua portuguesa, fica aprendendo regras, né? De certo e errado, se fala assim, não se fala assado, oração subordinada, enfim, uma série de regras de como falar e escrever corretamente. E quando a gente vai fazer o curso de letras, as pessoas pensam que a gente fica no curso de letras estudando regra de gramática. E o que menos se faz no curso de letras é estudar regra de gramática. O que nós mais fazemos na área de linguística é tentar explicar como que as línguas funcionam em quaisquer níveis, seja nos sons, seja na parte de morfologia, seja na parte de sintaxe, que é como as orações são construídas, enfim. E pensar a história das línguas está incluído nesse pacote, né? Como que as línguas saem de uma configuração num dado momento do tempo e chegam em outra configuração em outro momento do tempo. Então, todo mundo nota que se a gente coloca assim, um brasileiro perto de um português, brasileiros falam de um jeito, portugueses falam de outros, né? Pronúncia, construções, vocabulários. E aí, desde o século XIX, né, quando começa lá com Alencar as discussões de identidade nacional, se começa a pensar como que foi constituída a língua portuguesa no Brasil, né? Bom, naquela época não se tinha ciência linguística, era tudo de orelhada, mas a discussão já tinha sido colocada. A gente também aprende na escola que Cabral chegou em 22 de abril de 1500 e o português parece que se instaura no país de uma maneira assim. Os portugueses chegaram e aí todo mundo, que bacana, não fala português, né? Assim, e adota aquela língua de maneira natural. Então, a gente, como cientista da linguagem, procura entender como que se dá esse processo de chegada da língua portuguesa no Brasil no século XVI, que já tinha no Brasil uma série de muitas, milhares, não sei precisar ao certo, mas uma grande quantidade de famílias de línguas indígenas, de povos indígenas que tinham línguas diferentes, algumas muito parentadas, outras nem tanto, e depois, com o trágico processo de escravidão, né, de importação de contingente africano para mão de obra escrava no Brasil, que também tinham 500 mil línguas diferentes faladas ali, né, de lugares diferentes. Então, as pessoas procuram entender como que esse caldeirão de 3 contingentes étnicos diferentes, que falavam línguas muito diferentes, podem chegar no que nós conhecemos hoje como português brasileiro. Nesse sentido, 2 correntes teóricas foram predominantes ao longo do século XX. Uma era de que o português do Brasil não tem nada de influência das línguas indígenas africanas, né, pensando em estrutura. Porque léxico, vocabulário, você não nega, né? Você ouve ali, não tem como negar que uma palavra não é europeia. Então, uma vertente é que os traços do português brasileiro contemporâneo são decorrentes de uma mudança natural daquele português quinhentista, quatrocentista, quinhentista, que chega no Brasil e o fato de sair de Portugal simplesmente faz com que os traços que já estavam lá, de maneira muito incipiente, se desenvolvam no Brasil mais acentuadamente. Ou seja, a gente teria apenas um agir do tempo nesse processo de diferenciação do português medieval, final da Idade Média, né, para o português brasileiro contemporâneo.
E outra vertente que hoje nos estudos linguísticos é a mais considerada, mais aceita e adotada por José Carlos desde seu mestrado, é a de que o português brasileiro é justamente fruto desse contato de populações diferentes que falavam línguas diferentes e que, ao entrar em contato, geram uma outra variedade do português diferente daquela falada em Europa. Pensando rapidamente em periodização da língua portuguesa, a gente tem que ter em conta que o português europeu falado hoje não é o mesmo português europeu falado no século XVI. Ou seja, quando a gente pega documentos do século XVI para trás, né, você vê uma outra língua que para a gente é completamente desconhecida. Um brasileiro não técnico não consegue ler um documento português do século XV, XVI, XIV, por aí. Não consegue. Não só pela grafia, né, mas também pelo vocabulário, pelas construções sintáticas, é muito diferente. Né? E o que a periodização tem mostrado é que o português europeu sai do século XV para o XVI, vem para o Brasil, tem uma mudança entre o 17 e 18, e a partir do 18 você chega no que se tem hoje como português europeu contemporâneo. E o Brasil, a gente tem uma grande dificuldade de periodicizar por conta de documentação. Né? A gente sabe que até o século XIX as pessoas que escreviam eram um contingente muito pequeno da população e que tinha uma formação também em Portugal. Então você não tem dificuldade de detectar qual era a gramática do brasileiro até esse período, porque você tinha uma formação europeia. Mas o que os trabalhos já mostraram, pelo menos desde os anos 80, é que da virada do século XIX para o século XX é quando se constrói efetivamente uma gramática do português brasileiro como nós conhecemos hoje, né? Com vários fenômenos, por exemplo, objeto nulo. Você viu João, vi sim, né? Relativa às chamadas portadora. O livro que eu gosto, né? Em vez do livro de que eu gosto. E uma série de outras construções aí que nós temos no português. Perguntas, essas que eu estou falando, são construções muito... que as pessoas destacam como coisas erradas, né? Falar o livro que eu gosto, a tia na escola vai corrigir lá, né? A tia é de criança, mas a professora na escola vai corrigir. Mas construções, por exemplo, o que você quer, que ninguém censura, também é uma inovação do português brasileiro a partir do século XIX. Porque até lá você tinha que dizer o que quer ou o que quer você, tinha que botar para trás. Né? Mas ninguém implica com botar o sujeito na frente do verbo em perguntas. Então, a gente tem aí um desafio que é explicar como que esse português efetivamente chega nessa configuração que nós conhecemos hoje. Pela ausência de dados de texto e registro, né, e talvez daqui a 200 anos as pessoas possam pegar as filmagens de hoje, né, YouTube e tal, e fazer uma análise histórica, vendo novela, filme, entrevista, documentário, tudo lá. Mas a gente não tem para trás isso daí, só tem o material impresso, que muitas vezes é perdido porque os lugares pegam fogo, enfim, todas as contingências que o tempo impõe. Uma das alternativas que se tem para chegar nesse conhecimento a partir de uma análise, vamos dizer assim, simulada, é a perspectiva que Carlos tem adotado, que é fazer uma análise em tempo aparente e de comunidades isoladas. Ou seja, se a gente sabe que nas zonas urbanas a gente tem uma influência muito grande da escola, uma norma padrão que corrige as pessoas a falarem, e também pelos meios de comunicação de massa, os intercâmbios, os trânsitos que a gente consegue fazer de pessoas indo para fora e voltando, trabalhar com comunidades mais isoladas e não escolarizadas é importante para identificar como que essas pessoas falam e, a partir daí, levantar uma hipótese de como as pessoas não escolarizadas daquela época anterior usavam a língua portuguesa. É importante destacar que é tudo uma aproximação, né? Porque a gente tem esses africanos que chegam no Brasil falando línguas africanas de diferentes tipos, os indígenas que já estavam aqui falando línguas indígenas de diferentes tipos, e os portugueses que chegam e até
entre século XVIII e XIX, era a minoria da população. O que se sabe é que o contingente português não era majoritário no Brasil até muito recentemente. Essas pessoas precisam aprender o português, mas não tinha escola, não tinha aula. Elas aprendiam ali na interação, né, com as pessoas que viajam para fora e vão morar em algum lugar, precisam aprender sem falar. Então isso vai implicar que esses falantes, quando adquirem alguns traços linguísticos, não vão adquiri-los corretamente. O corretamente aqui é no sentido apenas de ser convergente com o que eles estão ouvindo. Não tem valor de melhor, pior, superior, inferior. Tem a ver que eles estão ouvindo uma língua que eles têm que, a partir dali, automaticamente, com as propriedades que eles têm na cabeça, chegar a falar aquela língua. Então, muitos traços são perdidos porque não são transparentes para o estrangeiro e enfim, aí nós chegamos nesse ponto ao que se tem, né, atualmente. José Carlos trabalha com a teoria, duas teorias que têm se encontrado, né? Uma que é a teoria da sociolinguística variacionista, laboviana, que surge fins de 60, precisamente, 68, para explicar como que a língua tem um funcionamento variável nas sociedades. Então, a partir dessa metodologia, você começa a analisar esse material, separando com variáveis de vários tipos, grau de escolaridade, enfim, uma série de questões nesse sentido para você avaliar como que a classe popular não escolarizada fala e como a classe escolarizada vem a falar, usar a língua portuguesa. E outra teoria que José Carlos adota, que é muito importante porque é onde as discussões sobre o sujeito nulo aparecem, é a teoria da gramática gerativa, que é proposta em 1957 por Noam Chomsky, que vai entender a linguagem como uma capacidade humana biológica inerente à espécie. Ou seja, nós seres humanos falamos porque nascemos com algum gene que nos permite falar e que isso é exclusivo da espécie humana. Então, a tarefa da criança é simplesmente captar aquelas propriedades que são particulares da língua dela. Uma criança que nasce no Brasil ouvindo português brasileiro vai construir uma gramática em português brasileiro, e aquela criança que nasce no Japão ouvindo japonês vai construir uma gramática do português, do japonês. Por que esse fenômeno do sujeito nulo é um fenômeno relevante para essas discussões históricas do português brasileiro? O que foi mostrado, especialmente a partir dos anos 80, né, com a teoria de princípios e parâmetros da gramática gerativa, que foi uma teoria muito poderosa para explicar como que as línguas têm propriedades universais que nunca são feridas e como que as línguas têm propriedades variáveis que aí cada língua pode escolher a sua. Então foi feito um trabalho a partir de 80, comparativo entre muitas línguas do mundo. As línguas europeias, as línguas não europeias, asiáticas, africanas, enfim. Muitas línguas foram estudadas a partir dessa época, e foi mostrado que o sujeito nulo é uma propriedade que em efeito de gatilho, ou seja, ele não é só colocar ou não o pronome sujeito do tipo João disse que ele vem, João disse que vem, né? Não é só colocar ou não colocar. Uma série de propriedades da gramática estão atreladas a colocar ou não colocar o pronome sujeito. Então, línguas como o inglês, que tem que colocar sempre he sings, né? Não pode colocar sing. Então, em inglês, quem fala inglês sabe que não pode dizer Mary said that comes, ou comes, né? Ou passado do verbo vir. Tem que colocar Mary said that she comes, né? Enfim, que seja e línguas como italiano, português europeu, espanhol não caribenho, podem colocar, simplesmente dizer Maria disse que vem. O português brasileiro, antes disso, então, esses dois grupos de línguas vão ter conjunto. Você observa uma série de propriedades nessas línguas que colocam o sujeito que não são encontradas nas línguas que colocam o sujeito. Então, italiano tem inversão verbo-sujeito, pode dizer
trabalha Maria. Em inglês não pode dizer works Mary, tem que dizer Mary works. E por aí vai. O português brasileiro começou a chamar a atenção na década de 80, com esse fenômeno, uma série de pesquisadores, porque a gente não pode, a gente fica no meio do caminho, né? A gente nem coloca categoricamente o sujeito, nem omite categoricamente o sujeito como italiano. A gente fica lá e cá. E aí as pessoas começaram a argumentar nesse quadro da teoria da mudança linguística com a qual José Carlos trabalha, desengasgou já. José Carlos trabalha, que o português brasileiro estava numa mudança em curso, né? Assim, ou seja, a gente vem de um português meio quinhentista, seiscentista, que tinha a possibilidade de omitir o sujeito. Estamos com um percentual mostrando que ao longo do tempo a tendência é colocar mais sujeito. Então a discussão inicial foi que o português brasileiro estava num processo de mudança linguística, né? De mudança. Até que chegou finalmente a observação que as línguas não só se dividem em bota sujeito, tira sujeito, mas que existem as línguas de sujeito nulo parcial, ou seja, é um outro tipo de sujeito que nem é preenchido, nem é totalmente preenchido, nem totalmente nulo, mas que tem, ora pode ser preenchido e ora pode ser nulo, e vários trabalhos começaram a indicar os contextos em que você tende a preencher e tende a ficar nulo. O relevante, assim, o trabalho de José Carlos é muito relevante, tanto na perspectiva da sociohistória português brasileiro, porque ele vai trabalhar com comunidades não urbanas, não cultas, né? Então são aqui popular do interior da Bahia, e no doutorado ele está trabalhando com comunidades afrodescendentes. Então, para a nossa história, esse trabalho de José Carlos é muito relevante, porque vai acrescentar informação de como a comunidade isolada usa a língua portuguesa, e a partir daí nos dá elementos para inferir como que pode ter sido o processo de mudança linguística no português brasileiro, desembocando no que nós conhecemos hoje. E também é importante do ponto de vista da teoria gramatical em si, porque vai trabalhar com outras comunidades que não só as canônicas, né, que nós conhecemos, para mostrar como que o sujeito funciona nessas comunidades, acrescentando uma série de informações relevantes para a gente pensar quais são efetivamente as propriedades universais e quais são as propriedades particulares de cada língua. É importante notar que quando a gente fala de português, por exemplo, há uma tendência, por políticas linguísticas específicas, a uma homogeneização da língua. Então, como se portugueses e brasileiros falassem a mesma coisa, e que dentro do Brasil nós também falássemos o único português. O que os dados vão mostrar, efetivamente, é que não existe uma só língua portuguesa. O que nós temos é um conjunto de variedades de português falados no mundo, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. Então, incluindo os portugueses de África, né? Moçambique, Cabo Verde, Angola. Então, trabalhar com essas comunidades é muito importante para desmistificar a ideia de uma única língua nacional, homogênea, comum a todo mundo. Isso, a gente tem uma língua tida como comum, homogênea, nacional a todo mundo, porque a gente, a partir da Constituição dos Estados-nação, começa a ter uma língua padrão associada ao Estado, né? Então, o Brasil é um Estado, precisa ter uma língua oficial do Estado, então coloca o português. E a gente, na escola, aprende essa norma padrão, que é a língua oficial da nação. Mas nos usos reais da língua, em várias instâncias sociais ou dialetais, nós temos falantes diferentes produzindo uma série de coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente, eu não sou daqui, mas eu não sou daqui, mas sou, mas enfim. eu sou carioca, mas não sou mais carioca. A gente diz, eu lhe vi, eu lhe chamei, eu lhe convidei, né? Eu lhe vi, eu lhe chamei, eu lhe convidei.
que para o paulistano não dá, tem que ser eu te vi, eu te chamei, eu te convidei. Ou convidei você, chamei você, mas não dá para usar o pronome me em função de uma direto, né? A dupla negação do tipo não vou não, fui não, né? Não vou não quero não, não comi não. Isso para o Nordeste é muito comum, mas para o Sul e Sudeste já não eles entendem, obviamente, mas eles não produzem esse tipo de dados. Assim como outros dados que eles produzem lá, que para a gente aqui é estranho. Então, esses trabalhos, né, de perspectiva linguística não estão preocupados, finalmente, em reproduzir uma história do conquistador, porque a gente aprende no colégio a história do conquistador. Nos últimos anos, isso tem sido revisto tanto na área de geografia como na área de história, e a linguística também está nesse caminho de repensar a história. Então, quero desejar parabéns ao José Carlos pelo trabalho. É um trabalho, de fato, muito interessante para quem quer conhecer um pouco mais da história do Brasil, de como a nossa língua foi constituída, né, como nós nos constituímos como povo, e que é um povo heterogêneo, não é um povo homogêneo. Né? Então, José Carlos, parabéns pelo trabalho. Foi orientado pelo Dante Lucchesi, que é um grande nome na área de sociolinguística no Brasil, né? E eu estou tendo a honra agora de terminar a orientação do doutorado do José Carlos.